Olá, pessoas. Eu sou a Meili Calmon, sou psicóloga, criando esse canal para apresentar a vocês a psicologia decolonial, que é essa psicologia preta, antirracista, que considera que as violências sociais elas são capazes de nos violentar psicologicamente, corromper a nossa subjetividade e a nossa identidade. E eu te convido para você vir conhecer esse canal e ficar por aqui para saber como é que a gente faz isso tudo. Eu sou a Meili Calmon e esse é o meu canal Psicologia Decolonial. Chora, chora, Congo e devera. Então, gente, esse é o meu primeiro vídeo do canal. Eu queria começar contando um pouquinho da minha formação e como foi que eu encontrei essa perspectiva. Eu sou formada pela UFRB, eu me formei e cursei o curso em Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade do Recôncavo da Bahia. Eu sempre fui muito engajada com os movimentos sociais. Eu participei da comissão organizadora do primeiro Encontro Nacional de Psicologia sobre Racismo. Eu fiz parte do Conselho Nacional de Estudantes de Psicologia durante o evento, o segundo Encontro Nacional dos Estudantes de Psicologia sobre Território, que também foi no Recôncavo, ambos foram no Recôncavo. Então, eu reconheço que a minha formação, pelo menos, eu fui o tempo inteiro buscando entender como esses processos de opressão e violência estavam presentes não somente na nossa vida, no cotidiano, mas na nossa formação também, certo? Quando a gente tem uma formação muito técnica da psicologia, a gente não percebe como esse olhar cuidadoso ele faz diferença no tratamento e no cuidado, não somente da clínica, mas em outros espaços. Então, pulando assim minha história, porque minha história é com movimentos sociais, eventos e coisas afins com relação às opressões na UFRB, ela é longa. E aí, nos últimos semestres do curso, eu fiz um estágio de psicologia comunitária em um bairro e eu passei lá 9 meses trabalhando com a comunidade, juntamente com a associação, fiz algumas atividades, trabalhei com mulheres negras, fazia grupo de escuta com essas mulheres. E no decorrer do trabalho, eu fui percebendo que a psicologia ela não me dava instrumentos suficientes para trabalhar questões raciais, especificamente. Eu comecei a utilizar o feminismo negro nas práticas, nas minhas intervenções. Eu utilizei também os 15 cordéis das heroínas africanas de Jahia Reis, porque eu entendi que as pessoas naquele bairro, não especificamente porque é aquele bairro, mas por ser um bairro periférico com majoritariamente pessoas negras, elas não tinham identificação positiva com a negritude, pela questão da formação da identidade que a Neuza Santos Souza ela traz no livro Tornar-se Negro, que é justamente essa perspectiva de que, como se tem um ideal normativo branco, tudo que se afasta desse ideal normativo, ele é negado pela sociedade, então o negro acaba desenvolvendo o auto-ódio, o negro acaba desenvolvendo o auto-ódio, né? E uma negação dessa identidade. Então, eles não tinham uma identificação, principalmente as crianças, eu observava isso. Eu levei uns desenhos, eu também desenho, gente, é uma das habilidades que eu tenho. Mas eu levei alguns desenhos de pessoas negras para as crianças do PET no último dia de encontro e foi curioso porque eu observei a reação delas e eu já observava há algum tempo a reação das crianças com relação à imagem de pessoas negras no espaço. Obviamente isso era intencional, porque eu queria entender como é que elas se viam e, de novo, confirmei que elas tinham uma identificação negativa. Eu levei esses desenhos e levei alguns desenhos de pessoas brancas. Era de uma amiga artista minha, a Deise Oliveira, inclusive ela é maravilhosa, eu recomendo a página dela, Sinal Amarelo, ela tem... Mas enfim, tá, cara, lei. Mas aí, o que eu percebi com esses desenhos? As crianças disputaram pelos desenhos das pessoas brancas. Porque é a identificação normativa que elas têm. Então,
elas veem nas histórias em quadrinho, nos desenhos animados, nas figuras das novelas, nos protagonistas dos filmes, elas veem pessoas brancas o tempo inteiro em lugares de destaque. Elas veem pessoas negras na periferia e associadas à marginalização, à subalternização, um lugar que na sociedade não é valorizado. As crianças, elas disputaram pelos desenhos, e uma frase que uma delas me disse, ficou marcado, eu coloquei até no meu TCC, foi: tia, os desenhos, eles são bonitos, as pessoas é que são feias. E eram pessoas parecidas com ela. Tinha uma menininha, que ela era bem pequenininha, desenhou uma menininha bem parecida com ela. Eles não reagiram de uma maneira positiva, porque eles não tinham essa identificação positiva com a raça. Eu sabia que existiam autores da psicologia que eram autores negros que traziam a leitura do racismo com um percursor de adoecimento. Só que esses autores, eles não estão no currículo oficial do MEC. Os autores da psicologia que são aclamados, não somente na UFRB, mas em qualquer instituição de psicologia, são autores eurocêntricos, certo? Quando eu fui fazer o meu TCC, eu entendi que o que eu tinha feito foi apresentado às pessoas com quem eu trabalhei uma perspectiva decolonial. Primeiro, porque eu parti do ponto de valorização dos aspectos da negritude, da identidade negra. E segundo, porque também fazia parte do processo de intervenção, principalmente quando eu estava trabalhando no grupo de escuta com mulheres, trazer narrativas de mulheres parecidas com elas. Trazer essa narrativa de sujeitos que são historicamente ou subalternizados, que são pessoas excluídas do rol, não só do rol científico, mas do meio político, mas também da comunicação, que não vai ser referência para nenhum profissional da psicologia que tem uma perspectiva eurocêntrica. Isso é decolonizar. Então, quando eu entendi que eu tinha feito isso, eu investi teoricamente e construí o meu TCC, que é a decolonialidade como instrumento da psicologia. Ele não foi publicado nem nada, mas talvez vocês tenham acesso a um outro trabalho que eu tenha feito, um trabalho mais atual, uma outra perspectiva, que é uma perspectiva mais clínica. Foi assim que eu descobri a psicologia decolonial, que é justamente pensar numa psicologia preta, antirracista, que valorize a cultura negra, que valorize a identidade negra, os traços, a história, porque é a partir da valoração desses aspectos que a gente constrói uma identificação muito mais positiva com a negritude. Falando aí do trabalho psicológico com as pessoas. O que na prática eu faço? Eu utilizo a perspectiva da psicologia, mais especificamente da teoria cognitivo-comportamental, traz uma ideia de que os sujeitos, eles formam esquemas. Esquema é o quê? São as suas crenças centrais, que são construídas a partir da sua história de vida, do contato que você tem com a cultura, partindo do pressuposto que vivemos em uma cultura extremamente machista, racista, misógina, LGBTfóbica. A gente tem um misto de violências que são naturalizadas no nosso cotidiano, e a gente está exposto a tudo isso o tempo inteiro, desde a infância até quando a gente envelhece e morre. Partindo disso, eu estou dizendo que os esquemas das pessoas, todo mundo tem esquemas, alguns esquemas são disfuncionais, e aí é que entra o trabalho da psicologia. Os esquemas, eles são formados a partir dessa vivência, trazendo justamente essa leitura de como o racismo ele influencia na formação da nossa identidade, e de como o ideal branco almejado o tempo inteiro, né, pelas pessoas negras, ela tem um impacto na nossa subjetividade, na nossa identidade. Para quem quiser mais detalhes, por favor, acompanhe o meu canal. Aproveito e convido vocês para curtir e seguir a página, ativar o sininho para mais vídeos, e se quiser
compartilhar com outras pessoas essa informação. A perspectiva decolonial, ela surge com o grupo Modernidade e Colonialidade, aí na década de 90, com a colonialidade, que é justamente a mentalidade colonial que nos coloca em lugares na sociedade, que são lugares distintos, que determinam o que você vai acessar. E eu estou falando de educação pública, saúde e várias outras questões, e como isso impacta na formação da sua subjetividade, na formação do seu eu. Alguns outros profissionais já estão falando, já está se tornando mais naturalizada, porque está todo mundo entendendo que ainda somos uma sociedade colonial. E é isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada por ter assistido até o fim. Eu espero que vocês gostem do conteúdo.